greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Êxodo, capítulo 32, versículo 31. Êxodo 32, versículo 31 ao 32. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quando nós estávamos adorando ao Senhor, eu me lembrei quando nós começamos ali em Sião, na Bahia. Nós éramos um grupo de 45 pessoas e nós começamos em um lugar como esse. Eu me voltei, né, para 30 anos atrás. Eu não sou velha, viu, gente? Não é? E era um grupo assim, um grupo pequeno. E nós adorávamos o Senhor, não é? Naquela época, com uma esperança que algo aconteceria. E nós orávamos. Na verdade, nós éramos 4 pessoas na mocidade. 4 pessoas na mocidade. E nós sabíamos que Deus tinha algo para realizar. Porque tudo tem um começo, não é, gente? Tudo tem um começo. Eu costumo dizer para o meu marido que tudo tem uma história. E a história do indivíduo, ela é muito importante para ser relatada. E aqui eu estava adorando o Senhor e disse: Senhor, quando nós começamos o nosso ministério, era deste tamanho. E hoje nós somos mais de 4.000 pessoas. Isso mostra que é o mesmo Deus e que não será diferente aqui. Amém? Vocês podem ampliar a visão de vocês, porque Deus trabalha a partir da nossa visão. E hoje nós estaremos falando sobre os apaixonados, eles não deixam o arado. E em casa, nós estávamos em Manaus, chegamos na segunda-feira. Imagine uma dona de casa sair. E quando eu cheguei, era tanta coisa para fazer, mas tanta coisa. E eu disse para o meu esposo assim: eu vou preparar a mensagem. Vamos bem, tu deve ter aí umas 200 mensagens, você vai preparar a mensagem. Falei: porque Deus falou algo no meu coração. Quando Deus fala algo no meu coração, é porque Ele quer ministrar. Mas você não tem nenhuma mensagem aí? Não, tem demais. Mas tem algo que Deus quer ministrar para a igreja do pastor Leandro. Não é? E eu não achava tempo para preparar essa mensagem. Por quê? Porque alguma coisa que meu bem comeu fez mal. Não sei se foi no avião, não sei se foi lá em Manaus. E ele ficou em casa de segunda-feira, sem sair. Nós chegamos 11h30 da noite, de terça, até ontem sem sair. E eu tive que fazer todas as atividades dele. Eu tive que ir para a igreja, eu tive que fazer o programa da televisão, eu tive que fazer visita, eu tive que reunir com a equipe de 12, eu tive que fazer tudo. E isso só na igreja. E agora em casa, eu tive que congelar 20 lasanhas para deixar, fazer 30 pizzas para deixar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Amém? Então, existem tarefas na nossa casa que não pode ser transferida. Eu tenho uma secretária, mas por que você não deixa? Não. O que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E aí, quando foi ontem, uma pastora, que a gente vai para a feira todo sábado. E ela disse: pastora, eu vou te pegar aí mais tarde. Aí aproveitei, ela falou: vou pegar 9h30 da manhã. Aí eu comecei a terminar a mensagem. Aí não deu tempo, aí tive que terminar hoje de manhã, não é? Na casa de Zete. Mas Deus tem uma palavra rema para o seu coração nesta noite. Se você crê, dê um glória a Deus. Amém? Mas amados, eu já vejo isso aqui ampliado. Amém? Pode ampliar as tendas. Nós estamos ampliando as tendas lá em Conquista para 7.000 pessoas. Amém? É questão de visão. Então Deus vai fazer coisas grandes. Sabe por quê? Porque são os apaixonados que fazem a obra de Deus. É isso que nós vamos falar nesta noite. Versículo 31 diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora,
o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Se não, risca-me do teu livro. Pai, nós estamos na tua presença. Aqui nós lemos a tua palavra. Aqui nós adoramos o Senhor. Aqui nós levantamos as nossas mãos em adoração ao Senhor, reconhecendo que tu és o Deus da nossa vida, reconhecendo que tu és o Deus da nossa casa, da nossa família, reconhecendo que nós não podemos andar sem o Senhor. Aqui nós adoramos o Senhor, porque aqui é a tua casa. Aqui nós abrimos os nossos corações. Aqui nós contamos a nossa dor. Aqui nós somos levados a uma dimensão de adoração. Aqui nós somos levados a uma dimensão onde a tua palavra entra no nosso coração e muda a nossa vida. Deus, eu abençoo este ministério. Este ministério nasceu com fruto de oração, de intercessão, de dedicação, de amor, Senhor. A Deus, tu és o Deus de Israel. Tu és o nosso Deus, o Deus de vitória da conquista, que há 30 anos atrás estávamos começando como eles estão começando. E a minha oração nesta noite é: sendo o Senhor o mesmo Deus, que a mesma unção, que o mesmo fluir de crescimento venha sobre este ministério. Meu Deus, eu ministro sobre este ministério uma unção de multiplicação, porque quando o Senhor está, as coisas acontecem. Onde o Senhor está, as portas se abrem. Onde o Senhor está, o milagre vem, a bênção vem, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, em breve teremos notícias que as paredes foram derrubadas, que o templo foi ampliado. Mas por quê? Porque o Senhor se levantou com mão forte, com mão poderosa, com mão majestosa. Senhor, receba nesta noite a nossa adoração. E agora, Senhor, flua com teu poder na tua palavra. Senhor, que haja uma unção na ministração da tua palavra, que o poder, que a graça, que a unção venha e que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, dê um glória a Deus. Amém, amados? Nós estávamos hoje em família, mas, irmãos, eu disse hoje para a Zete que família nasceu no coração de Deus, não é? Aqui está a minha família. Eu falo para Edilson assim: a sua família é a minha família, não é? Porque viver em família é maravilhoso, não é? Eu costumo dizer lá na igreja que os nossos irmãos, não é, sanguíneos, eles podem estar errados. A gente pode repreendê-los, não é? Mas se a gente ouvir alguém falar mal deles, a gente não aceita, não é? Por quê? Porque o nosso sangue fala a mesma linguagem. Então, eu estou muito à vontade, porque eu estou em família. Amém? E em família a gente se sente à vontade. Então, nós vamos falar sobre os apaixonados. Eles não deixam o arado. E o que é uma pessoa apaixonada? Gente, viver apaixonado é bom, não é? Um homem ou uma mulher apaixonada vence todos os obstáculos por esta paixão. Eu me lembro quando o pastor Leandro namorava com Carol. Meu Deus, quilômetros e quilômetros para ver Carol. E ele chegava lá em casa, não é? Preparava tudo, a mesa do café, para esperar Léo. E ele não chegava, nós ficávamos preocupados. Por que ele não chegou? E ele pulava a cerca, ele veio de lá para casa, ele já corria para a casa de Carol. Do jeito, né? Viajava a noite toda, cansado, mas estava lá. Aí ligava: tia, eu já estou aqui na Carol. Tá bom, entendo, né?
essa linguagem de apaixonado. Porque a pessoa apaixonada, ela anda ou ele anda quilômetros para realizar aquilo que está no seu coração. Eu disse para Zé que meu marido, ele chega na minha casa, aí ele chega na porta, ele fala, meu bem. Aí eu não respondo, aí torna a perguntar, meu bem, eu estou aqui, você está aí? Aí ele pergunta, você me ama? Onde eu estou, né? Eu te amo. Aí ele fala assim, que tanto você me ama? Eu falo, eu te amo o mundo todo. Eu falo para ele, né? Eu te amo o universo todo, o cosmo todo. Aí ele dá uma risada. Porque é a forma que nós temos de expressar a paixão. Quem é apaixonado não mede esforços para realizar o que está proposto no coração, não é? Então, a paixão nos leva a vencer obstáculos, a alcançar os nossos sonhos, não é? Por quê? Porque é a paixão que nos move. Mas, amados, quando eu vi o pastor Leandro falando do evangelismo, isso mostra uma paixão. Por quê? Porque Deus anda à procura de apaixonados. Em todo o contexto bíblico, a linguagem do Senhor é uma linguagem apaixonante. Porque a paixão, ela tem a capacidade de desenvolver a força interior de uma pessoa e ativa o seu potencial. Isso faz com que, não é, a nossa paixão seja desenvolvida. E se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontraremos pessoas apaixonadas, heróis da Bíblia, os profetas que fizeram história, que a gente hoje fala sobre eles. Mas eu não poderia deixar de falar sobre um jovem que se apaixonou por Jesus. Porque quando nós nos apaixonamos por Jesus, os nossos valores mudam. A nossa rota muda. A nossa linguagem muda. Um dia Jesus me alcançou quando eu tinha 17 anos de idade. Eu me lembro que eu estava há um ano atrás no meu gabinete atendendo. E chegou uma senhora, uma jovem senhora da minha época. Nós éramos 4, 5 pessoas na mocidade. E eu tinha terminado de pregar no domingo à noite. E ela me viu pregando. Havia 20 anos que eu não tinha encontrado. E quando foi na quarta-feira, ela chegou para a secretária e marcou um horário comigo. E quando ela entra no meu gabinete, ela se assentou perto de mim e disse assim, eu quero falar com você. Eu falei, eu estou aqui para te ouvir. O que está passando com você? Ela disse assim, eu estou com o casamento destruído. Eu estou com os meus filhos usando drogas. Eu estou arrasada financeiramente. Eu estou separada. E eu olhei para ela e disse, e por que você acha que tudo isso aconteceu na sua vida? Por quê? E ela disse, eu olho para você e vejo a sua vida totalmente mudada. Ela falando para mim. Eu disse, você lembra quando nós éramos jovens? Quando nós éramos 5 pessoas, só da sua família eram 3 pessoas. Quando começamos a igreja, nós éramos 5 pessoas. E passaram anos. E você olha para mim, um relatório totalmente diferente. Uma mulher realizada, um ministério realizado, uma mãe realizada, uma mulher sonhadora, que Deus concretizou todos os sonhos. Eu disse, qual é a diferença minha para você? Você acha que Deus, Ele me ama mais do que a você? E ela chorando, eu falei, não. Você sabe qual é a diferença? Qual foi a diferença minha para você? É porque eu escolhi o caminho estreito. Eu escolhi ser apaixonada por Jesus. Eu escolhi ser apaixonada pela obra. Eu escolhi dar a minha vida para o Senhor. Eu escolhi levar Jesus a sério. E eu disse, você lembra? Quando nós ficávamos juntas,
eu ia para o culto da mocidade e você ia namorar. Eu ia adorar o Senhor e você ia para as festas. Eu disse, toda a nossa vida foi mudada por causa de uma escolha. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi apaixonar por Jesus. Que amados, quando nós escolhemos Jesus, toda a nossa vida é mudada. Amém. Toda a nossa vida é restaurada. Toda a nossa rota é mudada. Eu não posso esquecer de David Livingstone. Quem era David Livingstone? Era um jovem de 20 anos que se apaixonou por Jesus. Médico. Inteligentíssimo. De uma família riquíssima na Inglaterra. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E ele se apaixonou. E ele disse para o pai dele, eu não quero exercer a profissão de medicina. Eu quero ganhar almas. A paixão do meu coração é ver, pai, pessoas transformadas. Pai, eu quero ser missionário da África. Eu quero liberar toda a minha juventude para eu ver pessoas transformadas, famílias restauradas. E todo o dinheiro que ele recebia, ele liberava para a obra missionária. E ele passou toda a sua vida na África. E ele foi encontrado ainda na sua velhice de joelhos, orando ao Senhor. E ele passou a noite toda de joelhos. E as pessoas que estavam ao seu redor achou estranho. E quando foi no quarto, de joelhos, o Senhor o chamou. Um jovem que dedicou toda a sua vida, porque existia no seu coração uma paixão. Os apaixonados não desistem. Ele era tão apaixonado pela África, pela visão missionária, que o seu coração foi enterrado debaixo de uma árvore na África e o seu corpo foi conduzido para a Inglaterra. Por que isso? Por causa de uma paixão. Porque ele entendeu a salvação gratuita de Deus através de Jesus. Ele entendeu que alguém pagou um preço muito alto por causa da sua redenção. E ele escrevia para o seu pai dizendo, pai, eu estou feliz. Pai, não se preocupe comigo. Eu sou um missionário apaixonado. Eu sou uma pessoa apaixonada pela obra. Pai, não se preocupe. A paixão faz diferença. Porque, amados, quem ama dá vida. Dá o coração. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu disse para minha mãe assim, eu vou me preparar para a obra. Ela dizia assim, não filha, eu saí da fazenda, vim morar aqui, aluguei uma casa na cidade para vocês estudarem. Eu disse, mãe, eu ainda uma adolescente, eu disse, mãe, ferve o meu coração em ver pessoas transformadas. E ela dizia assim, não filha, você vai fazer um curso superior. Eu falei, não, eu vou estudar teologia, mãe, eu quero ir. Mas eu preciso da tua bênção para eu ir. E ela resistiu porque é filha caçula. E ela dizia assim, como que eu vou deixar minha filha caçula sair de casa? Para uma cidade longínqua, pessoas que você não conhece, pessoas estranhas. E ela dizia assim, minha filha, cidade grande é lugar que filho chora e mãe não vê. E eu dizia, mas eu quero ir. E eu entendia que eu só poderia ir com a bênção dela. E ela me abençoou. Um dia eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou cuidar primeiro das coisas do Senhor. E o restante o Senhor vai fazer. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com as nossas coisas. E nos decepcionamos na caminhada. E eu disse, não Deus, eu vou cuidar do que é do Senhor. E o Senhor vai cuidar das minhas coisas. É assim, irmãos.
Eu quero mostrar-lhes um apaixonado na Bíblia. Um apaixonado que renunciou. Um apaixonado que deu sua juventude. Um apaixonado que deu a sua família. Um apaixonado que deixou o conforto de casa. Porque ele entendeu que algo novo poderia acontecer através da sua vida. Deus não te chamou para você ficar assentado no banco de uma igreja, não. Deus te chamou para a multiplicação, para a frutificação. Amém, amém, irmãos? Deus tem te chamado para esse ministério para ele crescer. Amém. Acabou essa utopia que só é pastor que tem que trabalhar. Não, irmãos. Todos nós temos que colocar a mão no arado. Amém. 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 É todos nós. Quando nós chegarmos no céu, costumo dizer para a minha equipe, nós agora realizamos um congresso com 2.000 mulheres. Gastamos 23 mil com esse congresso, não tiramos 1 centavo do caixa da igreja. Mas pastor, o que você fez? O que você fez? Trabalhamos. Fomos para as ruas. O apaixonado faz as coisas acontecerem. Igual hoje. O evangelismo, não é? É tão bom, né? A gente chega assim, lá chegou lá radiante em casa. Não é? E lá eu contava, e lá eu falava, como é que foi? Quando ele falava de Jesus, e entregou o folheto. Isso faz a nossa alma, não é? Gerar vida dentro de nós. Não é? Quando você fala de Jesus, quando você ora, quando você jejuma, algo novo acontece dentro de você. Mas quando Moisés, irmãos, olha a missão de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um homem apaixonado, que derrama o seu coração em favor de uma nação obstinada. Ele derrama o seu coração diante de um povo incrédulo, desobediente, um povo que não tinha uma visão de um chamado de excelência. Deus os tira do deserto, porque Deus tinha um propósito. E Deus dá a Moisés a missão de conduzir aquele povo até Canaã. Mas aquele povo não tinha a visão do líder. Aquele povo não conhecia o Deus de Israel. Quantos obstáculos, quantas lutas Moisés enfrentou. Mas ele empenha a sua vida para salvar Israel. Ele paga um preço, ele suplica, ele vai diante do Senhor. E aquele povo continua errando o alvo. Mas Moisés continua no chamado de excelência. Sabe por quê, irmãos? Os apaixonados, eles vão até o fim. Olha como nós somos apaixonados pelos nossos filhos. Quem são mães aqui? Nós nunca desistimos dos nossos filhos. Desistimos, irmãos? Nós nunca desistimos. Eles podem ser o que for. Eles podem fazer o que faz. Eles podem continuar fazendo o que está fazendo. Podem ser as coisas mais erradas, mas nós nunca desistimos. Por quê? Porque há amor dentro do nosso coração. A mãe, ela tem que ter sempre uma esperança de que o filho vai ser restaurado. De que vai haver mudança. Porque quando nós perdemos essa esperança, irmãos, está tudo perdido. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo, todos os dias, olhava para aquela estrada que não era asfaltada. Ele ficava no alpendre da sua casa, que era uma fazenda, olhando aquela estrada de chão. E no seu coração ele dizia: certamente um dia o meu filho voltará. Por que aquele pai esperava? Porque havia dentro do coração dele amor. O amor move todos os obstáculos. O amor move barreiras, dificuldades. Aí um dia está aquele pai olhando e de longe ele avista alguém. O pai conhece o filho. De longe ele o conheceu. A Bíblia diz que o filho, no momento de provação, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
E direi: Pai, eu pequei contra ti e contra todos. Faz de mim pelo menos o empregado da sua casa. Eu estou aqui, Pai. A Bíblia diz que o pai o recebeu com festa. O pai chamou os empregados e disse assim: olha, agora mata todos os bois que tem por aí. Mata porco. Tu gosta de um porco, né? O cunhado de Zete. No casamento de Washington, nós vamos fazer outra festa lá, viu? Nós vamos matar um boi. No casamento de Washington, eu não sei por que mineiro gosta tanto de baiana. Eita, meu Deus. O que a baiana tem que esses mineiros apaixonam? Sabe, os mineiros apaixonam por baiano, sabia? E aí, eu parei aonde? Eu costumo fazer isso para ver se vocês estão prestando atenção. Aonde eu parei? Hein? E o pai manda fazer a festa. E o filho, o outro filho, o filho que ficou, falou: pai, eu sempre estive contigo tantos anos e tu nunca me deste um desses cabritos para me alegrar com os meus amigos. E o teu filho gastaste tudo que tu tinhas. E hoje o Senhor o recebe com festa. Ele disse: filho, é necessário que eu receba o teu irmão com festa, porque ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido. Amém? Ele estava perdido, mas foi achado. O amor remove obstáculos. Amém, queridos? Que o Senhor nessa noite coloque no seu coração mais um amor incondicional. Você sabe o que era um amor incondicional? É aquele que não olha nada, recebe. Amém? É aquele que enfrenta. E a Bíblia diz que Moisés, ele olha para aquele povo, mesmo murmurando, mesmo sem entender o chamado, e ele chora pelo povo, ele dá a vida pelo povo, ele renuncia o que precisa ser renunciado, mas o povo não consegue entender aquele chamado de excelência que estava no coração de Moisés. Mas, irmãos, Moisés amou tanto aquele povo. Quanto mais Moisés amava, mais o povo errava o alvo. O povo saía da direção. O povo não ouvia os comandos do Senhor. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: quem ama Jesus não é independente. Esses dias eu disse na igreja, ministrando, eu falei: nós não somos independentes. Os apaixonados não são independentes. Sabe por quê, irmãos? Nós não fazemos o que queremos, ainda que a nossa alma queira. Os apaixonados, eles dependem de Deus. Eles ouvem o comando do Senhor, ainda que seja difícil. Saiba de uma coisa: servir a Jesus não é fácil, irmãos. Fazer a obra de Jesus não é fácil. Entrar na favela como vocês entraram não é fácil. Só os apaixonados fazem isso. Só os que amam, só os que choram por vidas é que fazem isso. Mas o Senhor quer que todos sejam apaixonados. O Senhor nesta noite tem um convite de paixão para cada um de nós. Amados, Moisés amava tanto aquela missão, que quando o povo pecou várias vezes, uma das vezes Moisés foi diante do Senhor e disse: Senhor, perdoa este povo. Deus disse assim: Moisés, eu não estou mais aguentando. Eles são independentes. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei para valer.
Porque eu entendi que a independência saía da minha vida. Eu entendi que agora o comando da minha vida era de Deus. Eu disse para aquela menina, que foi uma das que se converteu junto comigo, que nós éramos 5 pessoas, eu disse, sabe qual foi o problema da sua vida? Você era independente. Você fazia o que a sua carne direcionava. Você fazia o que sua alma mandava. Você não tinha comando de Deus, você não tinha direção de Deus. Você sabe por que a minha vida hoje é diferente? Naquela época nós servíamos o mesmo Deus. Tínhamos as mesmas diretrizes no púlpito da igreja. Mas eu resolvi ser diferente. Porque os apaixonados por Jesus, eles são diferentes. Ainda que o mundo possa atraí-los, mas nós não vamos para o mundo. Ainda que as coisas do mundo são atrativas, nós desviamos, nós temos outras rotas. Somos diferentes, irmãos. Nós não podemos fazer o que a nossa carne comanda. Há uma paixão dentro do nosso coração. Paixão por Jesus. Paixão por esta nova vida que entrou no nosso coração e mudou a nossa história. Os apaixonados amam a obra de Deus. Eu tenho um marido apaixonado. Diz que marido e mulher assim, termina se unindo tanto, que um parece o outro, não é? Não é? Eu aprendi a ser apaixonado por vidas através dela. Eu era. Mas depois que eu me casei, eu apaixonei mais. Você sabe um homem que dorme e acorda só pensando em vidas? Só pensando em almas? Só pensando em vidas transformadas? É ele. Ele fala assim, bem, o meu coração bate forte por almas. É a paixão de Deus que entrou no coração dele, irmãos. Amém. É assim que Deus quer fazer conosco. Mas uma paixão tão grande que em pouco tempo eu profetizo, vocês vão mudar deste lugar. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Vai mudar deste lugar. Amém. Vai mudar deste lugar. Porque a paixão vai entrar dentro do teu coração, onde você não vai ver obstáculo. Quando o pastor Leandro dá um comando, aí vocês se levantarão. Porque é o comando de Deus. Os independentes jamais serão frutíferos, irmãos. Nós somos 11 pastores. Nós estávamos com um congresso de mulheres. Quando Edilson viaja, eu assumo a igreja. Aí a pastora que veio pregar para nós falou assim, como é que tu pode liderar 10 homens aqui do teu lado? Eu falei, todos são frutíferos, obedecem e são servos de Deus. Eu estava ontem com a pastora, nós estamos abrindo uma igreja nos Estados Unidos. Edilson já está indo, próximo mês, dia 15, com toda a família para alugar casa, igreja, com essa família. Eles estão conosco há 23 anos. Essa família pastoral. E aí eu fui, ela me pegou em casa, nós fomos fazer as compras, eu fui deixar a casa, a despensa farta para eu viajar, não é? Bem, ficou dormindo, eu falei, vou para a feira. Aí fui para a feira com ela. E ela disse assim para mim, pastora, fale a área que eu preciso mudar. Ela falou assim, eu recebo as tuas instruções, uma pessoa inteligente, formada, vários cursos superior, trabalha no INSS, pensa numa pessoa inteligente. E ela disse, fale onde eu estou errando para eu melhorar. Como eu tenho sido conduzida no púlpito da igreja, no aconselhamento, contigo, com as equipes. Aí eu fiz uma leitura. Você é uma bênção assim, assim, precisa melhorar assim. E foi palavra dura. Uma palavra dura. Você precisa melhorar assim, 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 assim. Nós estávamos no carro. E ela disse, eu aceito tudo que a senhora está falando. Porque eu quero mudar. E olha uma pessoa 90. Na 10, você conhece, não é, Carol? Mulher de Deus.
E ela disse assim: eu aceito. Sabe por quê, irmãos? Os apaixonados, eles aceitam repreensão. Por quê? Porque quando um pastor chega, não é, para uma ovelha, ou para um pastor do ministério, como nós fazemos lá, a gente só quer o bem. E ela me abraçou e disse assim: pastora, tudo que você falou, eu vou fazer. Amém. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos melhorar cada dia para servir melhor o reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Aquele povo deu motivo para Moisés retroceder. Mas Moisés falou para o Senhor: Senhor, tu podes perdoar este povo, mas se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro da vida. Olha que paixão, irmãos. O homem comprometeu a sua eternidade. Moisés comprometeu o céu por causa de um povo rebelde, mas existia no seu coração paixão, amor. Amém, amados? Amém. Amor. É Deus que derrama no nosso coração esta paixão. Se você não tem paixão por almas, pela igreja, irmãos, a igreja é lugar de crente ficar. Aqui é a casa do Pai. Na casa do Pai há a fartura, a bênção, a adoração, a louvor, a comando, a profecia. Na casa do Pai é o melhor lugar para estarmos. Amém. Amém. Eu me assentei ali, Carol ministrando louvor. Eu voltei lá para o passado e entrei na adoração. E comecei a adorar, dizendo: Senhor, tu és soberano. Não é que Carol é velha, não. Essa tu és soberana da minha época. E eu e lembrei, adorei. E disse: Senhor, eu não posso esquecer de onde eu vim, quem eu sou. Tu nos tiraste de atrás das malhadas, como diz Davi, e tem nos colocado entre príncipes e princesas. Trazer à memória, irmãos, os feitos do Senhor. Quem era você? Eu disse para Zé José: tu tens que colocar os teus joelhos diante do Senhor e agradecer pela família que você tem. Trazer à memória os feitos do Senhor, irmãos. Talvez você esteja dizendo aí: mas não está bem, mas poderia estar pior. Mas pastor, eu estou passando tanta luta. É assim mesmo, irmãos. Não existe vida cristã sem luta. Pastora, eu quase desisti. Eu entrei em uma área que não era para entrar. Eu pensava que Deus estava, e deu errado. É assim mesmo, irmãos. O apaixonado não desiste, ele continua. Ele visualiza dias melhores. Quando temos o chamado de Deus, nós não desistimos. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas já não estão no nosso meio? Você não pode desistir do seu casamento. O apaixonado não desiste do casamento. Não desiste da família, não desiste dos filhos. Mas pastora, está longe, mas ele vai voltar. Amém. Mas pastora, ele tem magoado, ela tem magoado o nosso coração, tem nos feito passar vergonha. É assim mesmo. Minha irmã, quando estava morrendo de câncer, eu a levei para minha casa e tirei a minha filha do quarto, que tinha um banheiro, e coloquei minha irmã. E do meu quarto eu escutava o gemido dela. Câncer nos ossos. E ela gritava. Eu saía do meu quarto, ia para o quarto dela. Eu dizia assim: Deus está aqui.
Quantas orações para ela ser curada. Quantos jejuns foram feitos. Quantas campanhas foram feitas. Mas eu não deixei Jesus. Eu me apaixonei muito mais. Sabe por quê? Quando ela estava morrendo, ela disse assim para mim: ah, minha irmã, se eu tivesse aprendido a perdoar, não estaria morrendo com esse câncer. Eu estou morrendo com esse câncer porque eu não aprendi a perdoar. Eu estou morrendo com esse câncer porque eu não aceitei a Jesus como você. Ela disse: eu queria ter aceitado a Jesus como você na sua juventude. Sabe por quê? Porque a minha rota seria mudada. Ah, irmãos, Deus cuida dos apaixonados. Ela olhou para mim e disse assim: eu vejo você desde a sua adolescência apaixonada por Jesus. Eu vejo você firmada em Jesus. Como Jesus realizou os sonhos da sua vida. Ela dizia para mim: como Jesus cuidou da rota da tua vida. Como você é feliz. Eu disse para ela: querida, tudo por causa de uma escolha. Jesus entrou na minha vida aos 17 anos e mudou toda a minha história. Amém, amados? E cada dia, irmãos, mais apaixonada eu sou por Jesus. Cada dia eu sou mais apaixonada pela obra, pela igreja. Não vejo dificuldade na obra. Vem os obstáculos, a gente vai vencendo. Vem aqueles discípulos que você dá a sua vida e depois desiste de você. Quantas pessoas, onde você investe toda a sua vida, toda a sua energia, no discipulado, na dedicação. E por causa de uma coisinha que o pastor falou, que a pastora falou, esquece de tudo e vão embora. Nós não podemos entristecer por isso, sabe por quê? Porque ainda tem uma multidão para você alcançar. Ainda tem uma multidão para nós alcançarmos para Jesus. Amém? Tem uma multidão, irmãos. Este bairro vai ser tocado pelo poder de Deus. E você vai ser instrumento de Deus para que esse bairro seja tocado e as pessoas venham dizendo: eu quero Jesus, eu quero ser apaixonada por Jesus. Ore canta lá, xere canta lá. O apaixonado não desiste dos desafios. Não desiste do discípulo. O discípulo pode desistir do pastor, mas o pastor não pode desistir nunca do discípulo. Amém, amados? Tudo precisa ser feito. A nossa parte não pode ser negligenciada, irmãos. Porque eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Amém? Nada pode ser negligenciado. O amor muda as pessoas que estão ao nosso lado. Não muda? Muda. Uma palavra de amor muda o pensamento que a pessoa tem ao seu respeito. Porque o amor, a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta. O amor tudo faz. O amor muda as minhas prioridades. Quando eu amo, as minhas prioridades, elas são mudadas. Quando eu prestei vestibular, eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu quero ser psicóloga, mas eu não quero trabalhar secularmente. Há um amor tão grande no meu coração que eu quero investir em vidas, em pessoas. Por isso é que eu falo que o amor muda as nossas prioridades. E aí, fiquei 5 anos na faculdade. Agora termina a pós-graduação, quase 2 anos. E esta paixão, este amor, ele continua.
E quando eu me formei, eu tive muitas propostas. Professores da minha sala, vamos montar um consultório. Por a gente ser conhecida na cidade, trabalhar numa igreja grande, então a gente tem acesso. Acesso à prefeitura, acesso a muita gente. Vamos. Eu falei, não. Eu tenho uma aliança com Jesus. Quê? Tenho uma aliança. Mas você não vai ganhar dinheiro, não? Eu falei, não. Eu sou sustentada pelo reino. Quem me sustenta é Deus. Eu falei, não vou, não. E foram surgindo empregos. E o povo da igreja, o conselho da igreja, me testando. Porque um dia eu disse assim, irmãos, eu vou estudar. Pastor, não vai estudar? Porque tem gente que acha que a idade nos limita. Não limita não, meu irmão. Você pode ter 60 anos. Aqui que você colocou diante do seu coração, Deus vai te abençoar até você alcançar. Acaba com essa mente de infantilidade. Que chegou aos 60 anos, morreu, está ali, só esperando a morte chegar. Que nada, você está começando agora. Amém? E eu enfrentei uma sala... 17, só tinha gente de 17 anos, 18. Falei, se alguém me chamar aqui de vó, eu dou uma surra. Ou se alguém me chamar de vó nessa sala, depois da aula eu vou dar uma surra, viu? Pensa o desafio. Você dentro de uma sala de aula, só com menino de 17 e 18 anos. Mas Jesus me abençoou. Amém? Eu consegui acompanhá-los. Porque eu dizia assim, eu preciso de uma mente inteligente. Meu Deus, libera unção, graça, sabedoria, conhecimento. Irmãos, era oração dia e noite. Para eu acompanhar a vitalidade daquele povo, a fertilidade de uma mente fértil. Eu tive que ir para o altar. Mas, amados, a paixão por aquele curso foi tão grande que Deus começou a liberar uma inteligência na minha mente. Tem hora que a gente precisa pedir. Não é? Veio uma unção, uma graça. E aí terminei o curso e tal, e com notas boas, e tal, e tal. E foram surgindo empregos. A minha cunhada, ela é secretária de saúde, lá na minha cidade. E ela ligou para mim e falou assim, ó, tem um emprego para você 20 horas no CAPS. No CAPS AD. Para ganhar bem. A alma começou. Vai. Entendeu, irmãos? As propostas, a alma começou a querer se levantar. Vai. Olha a luta da carne contra o espírito. A carne falava assim, vai. O espírito falava, vai não. Vai não. Vai não. Eu falei, faça o que agora? Aí me lembrei da aliança que eu tinha feito com Jesus. Falei, não. Vou não. E não fui. Até hoje eu tenho propostas. E tenho dito para o Senhor, não vou. Sabe por quê, irmãos? Quem é apaixonado dedica a obra de Deus, mas com garra. Com amor. Esses dias eu estava no meu consultório atendendo a esposa de um juiz conhecidíssimo na cidade. Penso uma mulher de alto nível. Eu tive que pegar todo o Aurélio que eu tinha. Todo o Aurélio que estava na mente. E soltar para essa mulher. E vai. Uma hora de atendimento e vai. Alcancei o objetivo. Ela sai da minha sala. E eu usei todas as ferramentas que eu tinha. Abracei a carisma, o sorriso, a área acadêmica e fui. Ela saiu. Na hora que ela sai, entra outra. Na hora que a outra entrou, era para você correr. A gente não corre porque a gente aceita Jesus, tem Jesus. Que eu olhei para a vestimenta, que eu olhei para a linguagem. O Espírito Santo falou comigo assim, você vai atender do mesmo jeito que você atendeu a esposa do juiz. Levantei da minha cadeira, porque quando o Espírito manda, a gente obedece. Fui lá, abracei, beijei. Ela estava até assim meio sujinha. Beijei, falei, alma, tu fica no teu lugar. Que a nossa alma não é convertida, irmãos. O apaixonado não é conduzido pela alma, porque a alma ela é carnal. A alma é humana. E aí,
Ela se assentou, falei, minha querida, o que você veio fazer aqui? E agora, se eu usei todo o Aurélio lá em cima com ela, eu tinha que baixar o nível para ela entender a minha linguagem. Vocês entenderam, irmãos? É a paixão que nos faz ir onde Deus quer que a gente vá. Traçar o caminho que Deus tem para nós. Amém? Porque nós vivemos em uma sociedade apática, onde os valores são diferentes dos nossos, irmãos. Saiba disso, os valores do reino é diferente. Mas o Senhor nos chama para as diferenças, irmãos. Onde você entrar, tem que haver diferença. A nossa linguagem é diferente, a nossa vida é diferente, o nosso testemunho é diferente. Tem que haver. Porque o Senhor nos chama para as diferenças. A paixão faz o impossível tornar possível. Minha paixão por Deus muda as minhas prioridades. O que faz a diferença é o que queima dentro do meu coração. Amém? Tem que haver diferença. Você precisa identificar dentro de você o que está faltando. Cadê aquela paixão? Cadê aquele primeiro amor? Será que por você ter entrado no deserto, você deixou de se apaixonar? Cadê aquele fogo do primeiro amor que foi colocado no seu coração? Irmãos, a minha paixão por Deus me protege do erro, do pecado e do tropeço. É a minha paixão que me faz desviar e entrar em outra rota. É a paixão. Deus é tão apaixonado por nós que mandou Jesus. Olha que coisa, irmãos. A paixão de Deus é tão grande. Você daria o seu único filho por amor de alguém? Você não daria, porque eu não daria. Mas a Bíblia diz que Deus deu Jesus. Por que Deus deu Jesus? Porque Deus é apaixonado por nós. Quando Deus olha para você, Deus olha com um olhar de paixão. Deus olha para Wagner e diz assim: eu sou apaixonado por Wagner. Eu sou apaixonado por Zete. Eu sou apaixonado por esta igreja. Aí Deus manda Jesus. E o amor de Deus, irmãos, um dia nos atraiu. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. É por isso que nós vencemos todos os obstáculos, irmãos. É por isso que nós temos que deixar a infantilidade e entrar para a maturidade. Deixar as coisas de menino e andar com maturidade no reino. Deus precisa de pessoas maduras para realizar a sua obra. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 1 e 3, o Senhor relembra os velhos e os bons tempos vividos com o seu povo. E o Senhor começa ali em Jeremias falando: onde estão vocês? Eu os amei pelo deserto. Eu cuidei de cada um de vocês. Eu os amei. Eu paguei o preço. Eu abri o mar vermelho e vocês passaram em terra seca. Vocês estavam com fome, eu desci o maná. Eu mandei água potável quando vocês estavam em Mara. Quando vocês foram beber a água estava amarga. E desceu a unção e a água tornou-se potável. Eu os carreguei no colo. E Deus começa a lembrar aquele tempo de noivado,
E Deus fala: e cadê vocês? Eu os conduzi no deserto para Canaã, e vocês me deixaram. Vocês adoraram outros deuses. Vocês esqueceram os feitos que foram vistos diante de toda a nação. Onde estão vocês? O clima de paixão se perdeu. O amor foi perdido. A paixão por estar na minha casa se perdeu. Cadê a adoração? Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê o amor por almas? E Deus começa a clamar em Jeremias. E Deus começa a lembrar o início do relacionamento, quando ele disse: havia amor, havia paixão, havia afeto, havia compromisso. Onde estão vocês? Muitos se perderam. Olha, irmãos, às vezes o deserto, porque, irmãos, às vezes Deus faz coisas que a gente não entende, e nós nunca vamos entender. Eu estava em Manaus, ouvindo Esteves Hernanes, e ele, na pregação dele, ele estava quase chorando. Ele disse que tem um filho de 32 anos, fala 5 idiomas, que ele preparou para o ministério. O menino foi fazer uma cirurgia, tem 4 anos que está em coma. 4 anos. Aí eu lembrei de Edson Júnior, eu lembrei de Rebeca. Naquele momento eu comecei a chorar. Mas me deu uma paixão tão grande por aquele homem, para intercessão. Mas entrou uma misericórdia dentro do meu coração tão grande de interceder por aquele homem. E ele dizia assim: eu não pergunto mais a Deus por quê. O que eu tinha que me consertar com o Senhor, eu já me consertei. E ele disse: você sabe o que é um pai e uma mãe ver um filho? 4 anos de coma. Aquele homem tinha tudo para desistir, mas ele disse: eu sou apaixonado por Jesus. Independente das circunstâncias, se o meu filho está em coma, se não está, ainda existe paixão dentro do meu coração. Existem pessoas que perderam a paixão, porque não entenderam o deserto. Amado irmão, Deus me deu essa palavra para você. Eu não conheço o seu contexto, não sentei com o pastor Leandro para saber de nada do seu contexto. Eu não estou aqui por acaso, poderia estar em outro lugar. Se você passou por um deserto que você não entendeu, e a paixão por Jesus está saindo do seu coração, vigia. Porque Satanás, ele é muito estratégico para que nós venhamos errar o alvo. Deus não quer que você erre o alvo, porque Ele tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida. Porque atrás de você tem uma grande multidão. Ore canta lá, xere canta lá. Há uma colheita para você. O deserto não pode nos tornar pessoas apáticas, insensíveis, inseguras, não, irmãos. Se nós formos para o deserto com a alma, nós vamos morrer. Nós temos que entrar num deserto pelo Espírito. Porque a alma quer nos matar. Está no deserto? Tá. Você tem que profetizar: eu vou sair do deserto como um vencedor, como uma vencedora. Vai ser experiências para mim, onde eu vou estar contando para o meu discípulo, onde eu vou estar contando para as pessoas que Deus vai estar colocando na minha frente. Amém. Deus queria relembrar o tempo daquele povo, dos primeiros passos na fé. Ele queria lembrar para aquele povo e para nós que nós éramos mais apaixonados, que servi-lo era um prazer.
prazer e não fardo, irmãos. Servir a Jesus para você tem que ser um prazer. Nós não podemos nos afastar da casa do Senhor por causa de trabalho, de estudo, das atividades, não, irmãos. Eu estudei 5 anos, nunca perdi um encontro da igreja. Eu estudei 5 anos, nunca perdi um culto. Nunca deixei de fazer evangelismo. Nunca entreguei minha casa na mão de secretária. Eu acordava 4 horas da manhã para dar conta de tudo. Nós não podemos. Servir a Jesus tem que ser com prazer, irmãos. Amém. Você sabe por que nós crescemos? Por causa da paixão. São os apaixonados que fazem a obra de Deus crescer, irmãos. São os apaixonados que renunciam à novela, que renunciam à televisão. Pergunta aos meus filhos aí se eles ficam em televisão lá em casa. Fica não. Pergunta se a secretária minha assiste televisão lá em casa. Não assiste. Lá em casa não é permitido no quarto deles nem ter nem televisão e nem computador. Nós nos assentamos para almoçar, o momento de comunhão. Existem valores que eles não podem se perder, irmãos. Os valores estão se perdendo, até dentro da igreja. Cadê aquele desejo que você tinha de vir à casa do Senhor? Era uma alegria, não uma obrigação constrangedora. Tem gente que hoje vem para a casa do Senhor como uma obrigação. Deus não quer isso de você. Deus quer que você venha para a casa dele com prazer, com alegria. Amém. Deus queria lembrar daquele povo que a fé deles naquela época não era tão racional. Era simples, porém eficiente. Olha, irmãos, tudo na vida passa, viu, irmãos? Ontem eu tinha 17 anos, hoje eu não falo quantos anos eu tenho, mas... Aí quando eu estou falando assim, eu penso, fala, pastor, acho que me conhece, você tem tantos anos. Entendeu? Ontem nós éramos uma adolescente, irmãos. Eu já estou pintando cabelo, chega nos Estados Unidos, minha sobrinha falou assim, tia, tem que pintar esse cabelo. Eu falei, não, tia, toca tinta aí, porque eu quero ficar nova. Entendeu? Pode botar a tinta aí, que eu quero ficar nova. O tempo está passando rápido demais. É ou não é? É, irmãos. A juventude passa, e o que você está fazendo para Jesus? Esses dias eu estava ministrando, eu disse, sabe o quê? Eu quero chegar no céu e encontrar minha coroa. Eu quero chegar lá e falar, ó Jesus, aqui foi fulano que eu ganhei para ti, ganhei para ti, ganhei para ti, ganhei para ti, e minha casa está toda aqui. Os meus filhos estão aqui. Eu falo para eles, eu e teu pai, nós estamos gerando vocês para ser uma geração diferente. Geração de adoradores, geração de intercessores, geração diferente que vai fazer diferença na sua geração. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, Deus vai cobrar de você. E aquele vizinho, e o comando que eu dei para o meu servo, pastor Leandro, foi eu que dei. Vocês foram? E aí? Deus vai cobrar tudo. Amém, amados? Uma fé simples, mas eficiente, que é Jesus que faz tudo na nossa vida. É Ele que cuida da nossa vida, Ele que cuida da nossa casa, das nossas finanças, da nossa saúde. Tudo é Jesus, irmãos. Não é sabedoria humana. Eu estou atendendo pessoas no gabinete que eu fico assim, estarrecida com o que Deus está fazendo. Eu estou atendendo uma menina com anorexia que psiquiatra nenhum deu
um jeito lá. E nem psicólogo. Quando ela chegou para eu atender, ela já tinha tentado 2 suicídios. Tinha 3 meses que ela não comia. E ela chegou com o relato dela, falou assim, ó pastor, eu tenho um ano e tanto, psiquiátrico, psicólogo. Eu falei, pois é, mas agora aqui quem vai agir é Jesus, minha filha. Você não comia, você vai comer. Porque a coisa boa é a gente comer. Coisa boa é comer. Vai comer. Ela falou assim, eu tenho rejeição quando eu ouço falar de comida. Mas comigo é diferente. Vai comer. Unção nela. Na minha mesa já fica um óleo desse tamanho, um vidro desse tamanho, unção. Eu falo assim, ó, eu não acredito na psicologia, eu acredito no dom da psicologia, e você vai sair daqui curada. 3 meses sem comer. Já está fazendo as 3 refeições. O psiquiatra falou assim, quem é esta mulher? Eu falei, não fale que eu sou psicóloga, fale que eu sou pastora. E o que essa mulher faz? Falei, fala que eu taco o óleo na sua testa e oro para Jesus liberar o milagre. Ora, canta lá, xereca. Oh, meu Deus. Pode falar. Agora não fala que eu sou psicóloga, não fala que eu sou pastora. Porque psicólogo não faz nada se Jesus não estiver à frente. Ninguém, irmãos. Uma fé simples é você reconhecer que tudo na sua vida é Deus que faz. Amém? Se tua família está bem, é Deus. Se você está bem no casamento, é Deus. Se você está bem na saúde, é Deus. Se você tem vida, é Deus. Se você está alegre, é Deus. Então não sobra nada para nós. Tudo é Ele e aplauda Ele. Quem vai fazer esta igreja explodir é Jesus. Ele vai usar você. Amém? Ele vai fazer essa igreja explodir. Ele vai usar você, o talento que você tem. Porque Deus usa o talento que nós temos. E todo mundo aqui tem um talento. Não tem ninguém aqui que não tem um talento. Eu já fiquei estarrecido com Lau. E eu com Carol. Não louvou? Não, mas tá Carol. Não, mas Carol tem obra, tem ministério. Entendeu? E Lau. Sabe o que, irmãos? Dom. Deus liberou dons para todos nós. Esses dias eu estava com minha equipe de 12. Nós temos 3 equipes de 12 da primeira geração. São 70 e 12 vezes 3, 76? 12 vezes 3, 36. Pois é, mas vezes 2. Pois é, 72, né? E eu bem 72, 74. E eu estava falando com a equipe de 12. E eu falei, gente, o crescimento vem através de vocês. O crescimento dessa igreja, irmãos, vem através de vocês. Amém? Não é do pastor. Porque às vezes a gente espera só do pastor. Não, irmãos. Deus nos chamou para produzirmos frutos. É minha obrigação, é sua obrigação produzir frutos. E eu me reuni com essa equipe de 12, vamos fazer um congresso. Vamos fazer um congresso. E aí eu disse para elas assim, todo mundo aqui tem um talento. Eu falei, até hoje ainda não descobri meu talento, falando para elas, né? Eu falei assim, até hoje ainda não descobri meu talento, mas todo mundo aqui tem talento. E aí eu fui dividindo, quem ia fazer isso, fazer aquilo. Às vezes realizamos, Deus viajou, realizamos o congresso, não pegamos nada do caixa da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja só tem gente talentosa. Agora, tem que sair de nós a preguiça, a indisposição, desânimo. Irmãos, eu sou uma pessoa animada. Mas eu louvo a Deus, que Deus liberou essa unção sobre a minha vida. Não tem desânimo, não. Eu libero sobre a sua vida a unção de ânimo. Receba. Amém, amados. Às vezes a gente vê tantos obstáculos para fazer a obra. Tem não, irmãos. Deus quer, sabe o quê? Disposição. Deus chegou para aquele povo e falou, sabe o quê?
Antes vocês me serviam com alegria. Hoje vocês estão apáticos, inseguros. Sabe por quê? Porque os afazeres nossos, se a gente deixar, ele vai nos tornar pessoas apáticas. Olha, irmãos, nós temos que cuidar das coisas nossas, mas nós temos que cuidar das coisas do Senhor, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Não negligia o dom que Deus te deu. Nós somos muito egoístas. Queremos cuidar muito bem da nossa casa. Queremos cuidar muito bem das nossas finanças. E a casa do Senhor? E se um câncer chegar e te assolar e te levar amanhã? E se a dor bater na tua porta? O que você vai fazer? Quem cuida de você é Deus. Quem te dá livramento é Deus. Quem te dá emprego é Deus. Quem te dá saúde é Deus. E por que que você não cuida das coisas dele? Irmãos, eu e meu marido vivemos para a obra. Meu marido teve uma época que ele foi conhecido como um pastor do paletó marrom. Só tinha ele. Quem pregou? Aquele pastor baixinho do paletó marrom. A igreja já sabia. É num deserto que nós temos que nos tornar apaixonados. Deus tem nos enriquecido. Sabe por quê, irmãos? Porque continuamos apaixonados. No deserto e fora do deserto. Há pouco tempo nós compramos uns terrenos lá na nossa cidade que não valia nada. Compramos 6, cada um por 22 mil. E o Senhor nos deu uma palavra. Compre, porque a prosperidade virá através desses terrenos. E nós compramos. Tem 1 ano e meio, cada terreno está valendo mais de 100 mil. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Meu marido, no aniversário dele, ganhou um carro de 90 mil, a igreja que deu. Não foi do caixa da igreja, não. Irmãos, juntaram. Nós vamos dar um carro do ano para ele. Um Fremont. E deu um carro do ano. Porque Deus cuida dos apaixonados. Deus supre os apaixonados. Deus cuida do nome dos apaixonados. Por que que antes nós éramos tidos como loucos? Porque compartilhávamos a fé a tempo e fora de tempo. Cadê aquela loucura por Jesus? Ela foi apagada. Não pode. Cada dia nós temos que ser mais apaixonados. É ou não é, irmãos? Cada dia. Louvado seja o Senhor. Deus não quer que vivamos do passado. Tem gente aí só vivendo do passado. Não. Esqueça o passado. Eu perdi isso. E se adoece. Deus pode te dar muito mais do que te deu no passado. Amém. Mas se você se levantar. Amém, amados? Amém. A paixão tem que continuar. Por último, o Senhor faz um apelo apaixonado ao seu povo. Ele chega ali em Jeremias, não precisa ler, capítulo 3. E ele faz um apelo apaixonado. Só um Deus apaixonado faz um apelo desse. Ele diz assim: volte para mim. Aprenda a me amar de novo. Olha que apelo apaixonado de um Deus apaixonado. Aí ele fala para aquele povo: olha, aprenda de novo a acreditar nos meus feitos. Aprenda de novo que eu sou o Deus provedor. Aprenda de novo que eu sou o Deus restaurador.
Aprenda de novo que eu sou um Deus da restituição. Amado irmão, o que você perdeu, Deus vai restituir. Se foi em finanças, se foi na fé, se foi no amor, se algo te decepcionou, talvez você fez algo que não deu certo. Fique firme. Não deixa que a paixão saia do seu coração. Deus falou comigo, Wagner, quando eu estava orando por você lá em Conquista. Xerecanta lá, chorecanta lá. Raxericanta, sobecanta lá, suriala, xerecanta lá. Ramaxerecanta lá, chorecanta-se. O Senhor diz que você é um apaixonado. Quando eu estava orando por você, o Senhor disse que você não pode perder a paixão. Rachore canta lá, sore me canta lá, xere, rassuri canta lá. Você tem um chamado, assim diz o Senhor. Rassuri me canta lá, xere canta lá, so, rassuri me canta lá. Ele vai restituir, assim diz o Senhor. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Hakoma xerecanta lá, soremecanta lá, suria lá, xerecanta lá, sumirá xerecanta lá. Ele tem algo para realizar através de você. Não perca a paixão. Ou xebecanta lá, sorecanta lá, rasuricanta lá, xerecanta lá. Deus quer renovar a sua vida nesta noite. Amém? Ele quer trazer o que se perdeu com o tempo. Ele quer restaurar a sua vida. Vamos ficar em pé. Ele não quer que você viva do passado. Ele não quer. Coloca a mão no seu coração. Quais são as evidências de uma pessoa apaixonada? Ela nunca desiste. Amados, as evidências de uma pessoa apaixonada, ela nunca desiste. Ela é como aquele pai do filho pródigo. Fica esperando Deus agir. Fica esperando a graça de Deus. Porque os apaixonados, eles não morrem no deserto. Eles saem do deserto. A xerecanta lá, soricanta lá. Coloca a mão no seu coração. Deus vai renovar nesta noite algo novo na sua vida. Amém? Se você entrou no deserto, você vai sair dele. Mas você vai sair com os molhos nas mãos da bênção de Deus.